Você não está sozinho. Nós somos a igreja do Senhor. Nós somos o povo de Deus. E nós venceremos por causa de Jesus Cristo, pelo seu poder e pela sua graça. Bendito é teu nome, Senhor. Bendito é o teu nome, Senhor. O Senhor luta por nós. A ti toda a glória, Senhor. A ti todo louvor. Seja louvado, engrandecido o teu nome. Que o teu nome e o seu poder sejam vistos em toda a terra, Senhor. Abençoe todos que estão aqui com a sua presença. Abençoe os irmãos que estão nos assistindo pela internet. Alcance com o teu poder essas pessoas, a cada um dos nossos irmãos. Sejamos todos tocados pela presença do teu Espírito Santo. Amém, amém. Vamos louvar ao Senhor, adorando o nome do Senhor. Há um clima, uma esfera de amor, uma força que se move entre nós. Algo novo Deus está por fazer. Creia nisso. Com esse povo a quem muito quer bem. Teu Espírito Ele vai derramar. Uma igreja forte edificar. Levante o seu louvor, igreja. Pra louvor de tua glória, vem, Senhor, tua história escrever através da nossa vida. Teu querer desejamos, cumpra em nós os teus planos. Vem, Senhor, e reina hoje aqui. Mais uma vez, estamos todos congregados aqui, certamente abençoados também. Há um clima, uma esfera de amor, uma força que se move entre nós. Algo novo Deus está por fazer. Com esse povo a quem muito quer bem. Seu Espírito Ele vai derramar. Uma igreja forte edificar. Para o seu louvor, para louvor de sua glória, vem, Senhor, sua história escrever através da nossa vida. Teu querer desejamos, cumpra em nós os teus planos. Vem, Senhor, e reina hoje aqui. Para louvor da sua glória, só nós. Para louvor de... Só a igreja cantando. Vem, Senhor, clama ao Senhor, igreja. Escrever através da nossa vida. Teu querer desejamos, cumpra em nós os teus planos. Vem, Senhor, e reina hoje aqui. Para ter um louvor, todos nós, mais uma vez. Para louvor de sua glória,
Senhor, sua história escrever através da nossa vida. Teu querer desejamos, cumpra em nós os teus planos. Vem, Senhor, e reina hoje aqui. Vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor, e reina hoje aqui. Vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor, e reina hoje aqui. Vem, Senhor, sobre nós nessa noite. Você pode dar palmas ao Senhor? Ele é digno de todo o nosso louvor, todo o nosso presente ao Senhor nessa noite. Nós queremos te dar a Deus. A letra dessa canção fala de Jesus, como que Ele agiu aqui na terra e o que Ele espera de nós como igreja. Cante comigo. Todas as cidades, povoados e aldeias, percorria Jesus, pregando o Evangelho, ensinando e curando, prosseguia Jesus. Vendo as multidões, cheio de compaixão, a seara é grande demais. Todas as cidades, povoados e aldeias, nós percorreremos, pregando o Evangelho, ensinando e curando, prosseguiremos. Somos igreja, os trabalhadores, somos teu corpo, Jesus. Aleluia. Somos teus pés, andando em toda parte, somos tuas mãos, curando e abençoando, somos teus olhos, à procura dos aflitos, somos tua boca, proclamando o reino de Deus. Somos teus pés, andando em toda parte, somos tuas mãos, curando e abençoando, somos teus olhos, à procura dos aflitos, somos tua boca, proclamando o reino de Deus. Enche toda a terra, Senhor. Enche toda a terra do conhecimento da tua glória, através do teu povo. Enche toda a terra do conhecimento da tua glória, através da igreja, através de nós. Somos teus pés, andando em toda parte, somos tuas mãos, curando e abençoando, somos teus olhos, à procura dos aflitos, somos tua boca, proclamando o reino de Deus.
essa palavra de Jesus, quando é pregada, o Evangelho, a Bíblia, ela só faz sentido quando nós temos relação entre nós e Deus, mas também entre nós e as pessoas. Essa canção que nós vamos cantar agora, ela fala desse relacionamento de mim para com o outro. Quando nós saímos aqui ao final do culto, nós vamos encontrar pessoas pelas calçadas, pelas ruas, nossa vizinhança. E qual será a nossa postura? O que nós vamos fazer? Acabamos de cantar, nós somos igreja. Essa canção fala desse olhar para quem está perto de você. Cada vez que eu abrir a minha boca, cada vez que eu olhar na direção de alguém, cada vez que passo a passo eu chegar em algum lugar, seja tua voz, sejam teus olhos, sejam teus pés. Cada vez que eu tocar num rosto em pranto, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu dar a outra face, seja tuas mãos, seja a tua graça e o teu amor. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, honrar com minha vida, em tudo te adorar, mestre, amigo, amado Jesus. Esse é o meu querer. Cada vez que eu tocar um ombro amigo, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu doar a outra face, seja tuas mãos, venha a tua graça e o teu amor. Eu quero te servir, eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar, mestre, amigo, amado Jesus, te honrar com minha vida, em tudo te adorar, mestre, amigo, amado Jesus. Esse é o meu querer. Permita, ó Deus, que nós tenhamos essa vontade, ó Deus, ao ver o nosso irmão ao nosso lado, que nós tenhamos o desejo, ó Deus, de tocar a vida dessa pessoa, colocar as mãos sobre ela. Nós queremos fazer isso, Senhor, porque essa é a tua vontade para a tua igreja. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos agora e orar, e levantar a tua voz, agora pensando nas pessoas que te rodeiam, nos teus vizinhos, quem sabe na sua família, quem sabe o frentista que te atende durante a semana. Ora ao Senhor agora, levanta a sua voz. Vamos fazer isso como igreja, interceder uns pelos outros. Vamos lembrar, irmãos, de pessoas que estão sofrendo e precisam do toque, do amor de Deus. Nós queremos levantar um clamor em favor da vida do pastor Ednilson.
O Ednilson está sofrendo com uma enfermidade gravíssima já há alguns meses. E ele voltou a ser internado. Hoje ele teve uma baixa das suas plaquetas. Nós precisamos orar pelo Ednilson. Quantos aqui conheceram o pastor Ednilson? Conheceram o pastor Ednilson? Quero ouvir aqui um barulho de oração, viu? Vamos levantar a nossa voz, amém, irmãos? Vamos orar pelo Ednilson agora. Levante a sua voz. Gustavo, vem aqui. Senhor, em nome de Jesus. Pai, nós estamos na Tua presença, Senhor, tomando posse daquela liberdade que o Senhor nos dá, de nos colocarmos na Tua presença, tocar o Teu manto pedindo cura, Senhor. Pedimos que o Teu Espírito Santo vá visitar o Ednilson naquele hospital nesta noite, neste momento. Visita a sua família, visita a sua igreja, Pai. Toca com a Tua cura, Espírito Santo de Deus, porque o Senhor conhece todo o tempo, o Senhor conhece toda a vida, e o Senhor é o Deus da vida, e nós tomamos posse da Tua vida, Senhor. Faz um milagre na vida do Ednilson, Senhor. Nós colocamos juntamente, neste momento, aqueles que nós amamos, Senhor, aqueles que precisam de uma cura que vem de Ti, Senhor. Recebe os nossos amigos, nossos parentes, familiares no Teu colo, Senhor. Dê-lhe as curas, assim como nós temos pedido pela vida do Ednilson, Pai. Neste tempo, Senhor, onde o tempo muda, o clima muda, as enfermidades chegam, mas o Senhor é o Deus da vida, Senhor. Em Ti há esperança, Senhor. O Senhor é o Jeová Rafá. O Senhor cura, o Senhor transforma, cura os corações, cura os físicos, cura as memórias. Cura, Senhor, para que haja vida, vida que vem do Teu altar. Em nome de Jesus, amém. Temos de novo aquela parte, eu quero te servir. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver Tua vontade, revelar Tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar, mestre, amigo, amado Jesus. Esse é o meu querer, esse é o meu querer, Senhor. Esse é o nosso desejo como igreja, Pai, te honrar com a nossa vida, Pai. Amém. É com esse relacionamento entre pessoas que nós vamos conseguir nos relacionar com Deus e adorá-lo. A letra dessa canção agora expressa esse sentimento de adoração ao Teu Deus. Agora você não se dirige a quem está do seu lado, e sim ao Teu Deus. Cante comigo. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou. Ungido do Senhor, pelos cravos em Tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Então louva, Senhor. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus,
ressuscitou. Digno é o Senhor de todo o nosso louvor. Pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor. Gravou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Com suas mãos elevo minhas mãos somente a ti, Senhor, a Cristo que venceu. Cordeiro de Deus, morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou mais uma vez, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Digno é o Senhor. Recebe o nosso louvor, Pai, em nome de Jesus. Você pode sentar, igreja. Muito boa noite, graça e paz. Eu gostaria de convidar as crianças a vir aqui à frente, nós queremos orar por elas. E também já gostaria de convidar a diaconia para que também viesse à frente. Queremos também orar nesse sentido. Podem chegar, crianças. Quero aproveitar a oportunidade também para ler o Salmo 90, versos de 10 a 12. Aproveitando aqui muitas gerações. O Salmo 90, do versículo 10 ao 12, diz assim: os anos de nossa vida chegam a 70 ou a 80 para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira? Pois o teu furor é tão grande como o temor que te é devido. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Este salmo de Moisés nos chamando a olharmos para a nossa existência. Aqui nós temos pequeninos e todas as idades aqui. E Moisés foi uma pessoa que viveu intensamente a sua vida como um líder e também com Deus. E nós queremos também viver dessa forma. Para isso nós precisamos reconhecer que tudo o que somos vem de Deus, mas Deus também quer que a gente viva da melhor maneira possível. Queremos orar nesta hora pelas nossas gerações aqui, mas também queremos orar por todos nós que estamos aqui, para que Deus nos abençoe em relação a como vivemos os nossos dons, os nossos talentos, termos gratidão por aquilo que Deus nos dá também, e também orarmos para que Deus nos ajude a sermos fiéis a Ele, por meio também dos nossos dízimos e também por meio das nossas ofertas, sabedores de que tudo o que somos e que temos vem das mãos do Senhor, não só os nossos pequenos, mas tudo o demais vem do Senhor.
Então que o Senhor nos ajude a também a dizimarmos e a contribuirmos com a casa e a obra dele, a expansão do reino dele, com muita sabedoria e liberalidade no coração. Vamos orar. Pai, nós nos colocamos na tua presença, Deus, acima de tudo te dando graças pela vida. Pai, como é bom ver as crianças, símbolo do teu renovo, símbolo de cuidado, símbolo do teu reino também, ó Pai. E queremos, como Moisés, pedir a Ti, que o Senhor nos dê sabedoria para vivermos da maneira que mais Te agrada, ó Pai. Para vivermos Te glorificando por tudo que o Senhor tem feito em nosso favor, por tudo que o Senhor é. Ó Deus, também, ó Pai, vivermos sabendo suportar as tribulações, sabendo também perseverarmos. E também, ó Pai, que o Senhor nos dê sabedoria e liberalidade em nossos corações, para também sermos fiéis no chamado que o Senhor tem para cada um de nós, para o amor, o serviço ao próximo, aos ministérios. Também, ó Pai, a fidelidade nos nossos dízimos, nas nossas ofertas. E também pedimos, ó Pai, que o Senhor abençoe cada lar aqui presente, Pai, que haja o desfrutar da Tua graça, do pão nosso de cada dia, do Teu conforto, do Teu consolo, do Teu renovo, do fortalecimento do Senhor, e que possamos, como comunidade, seguirmos, ó Pai, firmes, olhando para Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Desde já, Pai, Te agradecemos pelas ofertas e os dízimos que hoje serão depositados diante de Ti, ó Pai. Que o Senhor abençoe, como tem feito, ó Pai, o emprego destes recursos, para que o Teu reino seja expandido sobre toda a face da terra, ó Pai. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. As crianças podem sair. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tudo sabes muito bem. Tu és tremendo. Começo mais uma vez. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Cante conosco, igreja. Tudo que existe e acontece, tudo sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, Tu te importas comigo também. Esse amor tão grande eleva-me, amar-me a Ti. Tu és tremendo. Mais uma vez. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tudo sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, Tu te importas comigo
comigo também. Esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Nós queremos nos alegrar também com aqueles que nos visitam. Você que nos visita, seja muito bem-vindo nesta comunidade e nós gostaríamos de conhecê-lo. Tem alguém que nos visita aqui embaixo ou na galeria, você pode acenar aí para nós. Tem alguém que nos visita pela primeira vez nesta noite? Tem um povo lá no fundo dando tchauzinho, mas eu acho que já são conhecidos. Tem algum visitante aqui embaixo ou lá na galeria? Bom, vamos aproveitar e vamos dar o cumprimento, se você ainda não fez, a quem está ao seu lado. Deseja a ele aí a paz, né? E somos todos bem-vindos. Visitantes ou não, somos todos bem-vindos à casa do Senhor. E na sequência, ficaremos com as notícias do Central News. Olá, está começando o Central News. Vamos aos destaques dessa semana. Nossas aulas da Escola Bíblica estão terminando, mas no último dia, que será no dia 24 de junho, teremos uma palestra falando sobre saúde e espiritualidade com o doutor infectologista André Pirajá. Então marque aí na sua agenda e não perca. O nosso irmão Marcos Lima, que é professor universitário e consultor de empresas, escreveu o livro Os Silva, que traz a história de uma família que resolveu abrir um negócio e recebeu a consultoria administrativa e financeira para ajudar o negócio a deslanchar. O autor doou 50 exemplares para o Ministério de Missões e todo o valor arrecadado será repassado para os missionários. Além de você estar ajudando missões, também terá um importante instrumento para um futuro negócio. Então é só no final do culto procurar o Marcos Lima lá no hall para você pegar já o seu exemplar. Dia 1º de julho, teremos aqui na igreja o culto com a comunidade surda, com a presença do pastor Fábio Vedoato e sua esposa, a tradutora e intérprete Sandra Vedoato. Marque aí na sua agenda. E aí galera, beleza? Nós temos um convite para fazer para vocês. Sexta-feira, às 22 horas, na EPI Central, vai rolar o Cesta Básica, que é o nosso encontro de jovens. Chamem seus amigos e venham, te esperamos no Sexta. Atenção pessoal, está quase tudo pronto para a Escola Bíblica de Férias. Você que tem interesse em fazer a inscrição do seu pequeno, é só entrar no nosso site picprudente.org.br/EBF. E você que tem desejo de se voluntariar, é só procurar o Mateus do Central Kids. Vem aí a terceira viagem missionária do Upgrade, dos dias 15 a 20 de julho, na aldeia de Ariri, em Cananéia, no sul do estado de São Paulo. Você que tem interesse, é só acessar o facebook.com/upgradeIPI e fique por dentro. O tempo já mudou, ficou mais fresquinho e vai ser assim nos próximos meses. E também vem junto do inverno as doenças como as gripes e aquela tosse que persiste quando o tempo muda. E como prevenção dessas doenças, é bom não fechar as janelas do templo e se bater aquele friozinho, vai sentando um pouquinho mais próximo ali do corredor central. E também é importante a utilização do álcool gel que está disponível em todo o prédio. O Central News fica por aqui. A todos uma excelente semana. Que Deus abençoe. Tchau! Tchau! Olha, avisos importantes aí, hein? Esse da janela aberta é muito importante. Eu quero reforçar o primeiro aviso e o segundo. O primeiro e o segundo aviso tratam desse livro aqui, o Silva. Olha, se você conhece uma família que quer empreender ou está querendo aumentar a renda familiar, fazendo alguma coisa que vai vender, não é, um pequeno comércio, vale a pena você dar esse livro de presente. O Marcos escreveu, eu já li esse livro todo e é como uma consultoria escrita para quem deseja
aumentar a sua renda. Quem sabe você jovem, aprender um pouquinho sobre negócios, vale a pena. E também você vai estar ajudando os missionários, porque toda a venda dele será revertida para os nossos missionários da igreja. Então vale a pena você adquirir, procure ali na saída com o professor Marcos Lima. E daqui a 2 semanas de manhã, essa palestra às 10h30 sobre espiritualidade e saúde. Acho que muita gente aqui conhece, talvez alguns já foram tratados pelo Dr. Pirajá, e ele é membro presbítero da Assembleia de Deus. Ele vai falar aqui conosco 10h30 da manhã, no dia 24, domingo, daqui 2 domingos, na parte da manhã. Vai ser muito, muito bom. Irmãos, é um privilégio pregar nessa igreja. É uma bênção poder compartilhar a palavra de Deus, e a minha oração, o meu desejo tem sido que você e nós todos estejamos muito abertos para recebermos a boa semente da palavra de Deus. A palavra de Deus é como uma semente, e a semente precisa ter um solo, não é? Para ela realmente produzir, precisa ter um solo. O solo da semente é o nosso coração, é a nossa alma, é a nossa mente que se abre para receber essa palavra. E aí os frutos vêm e transformam a nossa vida. Então que nós sejamos bons solos hoje, tá bom? Para receber a palavra de Deus. Hoje nós estamos dando início a uma nova série de mensagens. Pensando no tema da igreja que está lá naquela placa, uma igreja viva, nesses 90 anos da igreja, nós pensamos no seguinte tema para esses próximos domingos. Pode colocar o slide lá. Como é que Deus vê a igreja quando Ele olha lá de cima? Como é que Ele vê a igreja? Uma igreja vista de cima. Isto é, do ponto de vista de Deus. Como é que ela deve ser? Não uma igreja que é parede, mas uma igreja que é gente. Não uma igreja só que se reúne no domingo aqui dentro, mas uma igreja que se espalha para as faculdades, vocês aí jovens, os colégios, as fazendas, os sítios, os escritórios, as casas, os lares. Como é que é essa igreja? Deus olhando essa igreja, que somos nós, espalhados durante os dias da nossa vida, no meio da sociedade, o que Deus gostaria de ver nessa igreja? É como quando você fica olhando as crianças brincarem de longe, sabe? Olhar de mãe, de pai, de vô, não é? Para ver se eles estão fazendo alguma coisa errada. Você olha e de vez em quando você interfere, faz alguma coisa, mas você fica observando como é que agem aquelas crianças. E você tem um desejo para elas, você gostaria que elas agissem dessa ou daquela maneira. Assim também Deus, quando olha a nossa vida, Ele tem um plano, um propósito. Você não está na igreja apenas para ser mais um. Nós estamos inseridos na igreja de Jesus para cumprirmos um plano, um propósito. Aquele que é o propósito de Deus para a igreja. Então, nesses próximos domingos, nós vamos ver sobre essa igreja, a igreja vista de cima. E assim como aquela imagem que está ali no meio, traz esse círculo, não é? Essa imagem de 360 graus, Deus olha para nós, Deus olha para a sua vida, para você como mãe, como pai, e Ele tem planos e propósitos para você. É isso que nós queremos descobrir nesses próximos domingos, ou conhecer um pouco mais como a igreja é vista. Não como um monumento. Para muitas pessoas, em muitos lugares do mundo, a igreja é como uma pintura de um quadro bem antigo, que está pendurado na parede, bonito de ser observado, mas que não tem valor nenhum. A igreja é para os fracos, a igreja é para quem sofre, a igreja é para quem tem grande necessidade psicológica e emocional. E ela então é observada de longe com desfeita, com desprezo. Mas como Deus vê a igreja? Como é que Deus está vendo a nossa igreja? Como Deus está vendo as igrejas, ou a igreja dele espalhada pela cidade prudente, espalhada pelo Brasil e pelo mundo?
a começar em mim e em você. Porque não adianta a gente ficar falando lá de fora, não é mesmo? Pensando na nossa vida. Então esse é o convite que eu quero fazer para você. E pensando no tema de hoje, o primeiro domingo dessa série, o título da mensagem de hoje é Uma Igreja Completa. A igreja completa. Que igreja é essa? A igreja que tem em si alguma coisa que já está pleno e fechado e completo e não precisa de acréscimo. Mas ao mesmo tempo, essa igreja que é completa, ela também é uma igreja incompleta. Basta acrescentar esse prefixo, não é? Muda tudo, não muda? Nós vamos olhar para um texto que mostra isso. Uma igreja que tem um aspecto completo, mas que ainda tem um aspecto incompleto. Vamos olhar para o texto dessa noite então, que é Atos capítulo 2. Atos capítulo 1. Atos capítulo 1. Nós vamos, nestes dias agora, ler vários textos em Atos. E Atos vai trazer essa história da igreja. Atos, no primeiro capítulo. Deixa eu dizer para você que Atos foi escrito pelo mesmo homem que escreveu o Evangelho de Lucas. Você sabe disso? Lucas era um médico e ele, depois de ouvir o testemunho de muitos acerca de Jesus, já que ele não conviveu com Jesus, ele não era discípulo de Jesus, tanta gente estava falando de Jesus que ele resolveu escrever a biografia de Cristo. E ele escreve então o Evangelho de Lucas. E ele endereça esse evangelho para um amigo chamado Teófilo, provavelmente um homem rico das suas relações, que se interessava pelo cristianismo e talvez tenha se convertido ao ler Lucas, o evangelho. E aí então, quando Lucas termina o evangelho de Lucas, ele termina com um grande evento, que é o evento da ressurreição. Depois da ressurreição, Jesus anda no meio dos discípulos e durante 40 dias ele fica ali visitando os discípulos, encorajando. Lembra daquelas histórias? Que ele aparecia, desaparecia. Termina o evangelho desta maneira. Depois de alguns anos, talvez 30 anos, Lucas senta de novo e fala: eu preciso escrever novamente. Eu vou escrever agora não mais sobre Jesus, mas sobre a igreja de Jesus. E ele escreve o livro de Atos. E ele começa onde ele havia parado, na morte, ressurreição e na ascensão de Jesus. E aí ele vai descrever a história da igreja. O livro de Atos, ele não tem fim, porque a história da igreja não tem fim, naturalmente nós estamos dentro dela até hoje. E o capítulo 28 de Atos, que é o último capítulo, é como se um fim sem terminar. É como que uma ruptura da história. Ele para de escrever, porque é aquele momento que ele estava vivendo como escritor. E ele então cessa a história de Atos, sem na verdade dar uma conclusão. Porque nós estamos vivendo até hoje essa mesma história. Então, o que nós vamos ler agora é de onde ele parou o evangelho. E agora ele inicia a história da igreja. Então ele faz uma pequena recapitulação. E vamos ler lá então, no primeiro versículo do livro de Atos. Em meu primeiro livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei, pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados
com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Tendo dito isto, foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. De repente, surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhe disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Deus abençoe a sua palavra lida nesta hora, amém? Lucas está iniciando um tratado histórico ou um relato histórico sobre a igreja. E antes dele descrever o grande evento no capítulo 2, o grande evento, o dia de Pentecostes, que depois nós vamos olhar para ele outro dia. Antes dele falar daquele que foi o dia do nascimento, o dia, vamos dizer assim, do parto, se podemos fazer essa analogia, da igreja, ele trata de um preâmbulo, ele faz uma introdução. E nessa introdução, ele traz um assunto que para a igreja já é completo. E ele traz outro que é bem incompleto. Para começar a descrever a igreja, que vai ser o alvo durante esses 28 capítulos do livro de Lucas. Essa igreja que é completa numa perspectiva, mas que ainda tem tanto para ser completada, porque ela é muito incompleta num outro aspecto. Eu estava pensando numa maneira de mostrar isso com facilidade, com clareza e simplicidade. Quando a gente faz casamento, o noivo fica aqui, esperando a noiva chegar. E os pastores ficam ali. E a gente tem o privilégio de ser os primeiros a ver a noiva. Às vezes até antes da porta abrir, já dá para vê-la através dos vidros ali da porta. Antes dos convidados ficarem de pé para enxergar aquela linda mulher ou noiva que está chegando, adornada, preparada para o encontro com o noivo. Esta moça, esta mulher que está chegando para o casamento e esse moço que está aqui à espera dela, estão agora, a partir daquele momento, completos. Nós temos alguns jovens que estão se casando aí mês passado, esse mês, e eles têm todo o potencial, estão completos agora para iniciar uma família, para começar um lar. Essa moça está agora pronta, completa para ser mãe, para cuidar de um lar, de uma casa, para abençoar o seu marido, e ele a mesma coisa, para ser um pai, não é? Para cuidar do seu lar, para governar a sua casa, para ser um homem de Deus dentro do seu lar. Mas às vezes a gente, quando faz casamento, olha para o casal e fala, coitadinhos. A gente não fala, né, na verdade. A gente só pensa isso. Coitadinhos. Eles não sabem de nada ainda. Eles não sabem o que os espera nos próximos meses e anos. Eles não sabem como de fato é ter um bebê em casa. Eles não sabem como é diferente viver um conflito no casamento e viver uma briga no namoro. Eles não sabem.
Num certo sentido, eles estão completos, porque ali eles se estabelecem como um lar. Mas eles estão ainda tão crus, não é? Não é assim que a gente pensa dos recém-casados? Eles não sabem nada, talvez não saibam ainda nem trocar uma fralda de um bebê. Não tem problema, porque esse é o processo mesmo. É daquilo que está incompleto ser transformado, aumentado, acrescentado, aprendido. E aí então a coisa boa vai acontecendo e o relacionamento vai caminhando. Ou é como você ir numa casa. Você já foi na casa de alguém que terminou? Faz um mês que ele terminou a casa. Fez uma reforma ou construiu. E aí você vai lá visitar, não é? E você olha e fala, nossa, sua casa ficou muito boa. O que a pessoa fala? Ih, você não sabe quanta coisa falta ainda. Não é assim? Porque o dinheiro acaba antes, né? Falta lustre, falta armário, falta guarda-roupa. E aí a pessoa faz uma lista. Para você aquilo está completo, está pronto, está uma maravilha. Mas para a pessoa ainda falta muito. O que nós temos nesse texto é uma descrição de uma igreja que recebeu uma mensagem completa da parte de Deus. A mensagem da igreja de Cristo, da igreja que se inicia em Atos, é uma mensagem que está fechada, plena, absolutamente contendo tudo aquilo que ela precisa para comunicar, para falar, para expandir na sociedade, no coração das pessoas. Que mensagem é essa? Veja, algumas expressões aqui no texto, quando ele relata a vida de Cristo, falam sobre essa mensagem. Você pode olhar aí na sua Bíblia, veja aí algumas coisas que Lucas fala sobre essa igreja que recebeu, do ponto de vista de Deus, uma mensagem totalmente completa, maravilhosa, pronta para ser entregue para qualquer pessoa. Veja o que ele diz. Em meu primeiro livro, Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar. Interessante, porque João, eu vou parar aqui em alguns momentos, tá bom? Para comentar. João, quando ele escreve o Evangelho, lá no finalzinho, nessa página anterior aqui, eu estou lendo aqui nessa página aqui, mas não precisa ler agora. Ele diz assim, Jesus fez, na verdade, muitos outros milagres que não estão escritos neste livro. Estes que estão aqui, porém, foram registrados para que nós creiamos que Ele é o Filho de Deus. Veja, Jesus fez muitos milagres que nós não conhecemos. De vez em quando a gente vê na National Geographic, né, ou em algum documentário, falando, foi descoberto um novo evangelho, foi descoberto um novo livro relatando a vida de Jesus, e agora vai pôr em xeque aquilo que está registrado, que é aquilo que é crido como Bíblia. Isso nunca aconteceu. Porque a gente sabe que Jesus fez muitas outras coisas, além das que estão aqui. E isso não é problema nenhum, porque João já nos avisou sobre isso. Mas Lucas está dizendo, eu escrevi a respeito de tudo o que Jesus fez, isto é, tudo aquilo que eu ouvi, eu compilei, eu anotei, eu me informei, eu coloquei nesse livro primeiro. Esse evangelho que está completo, tudo que é necessário, irmãos, para nós sabermos, está na Bíblia. Toda a revelação de Deus para a sua vida, você jovem, adolescente, você idoso, você casado, solteiro, não importa, tudo o que Deus quer nos ensinar, a verdade revelada, está completa nas Escrituras. Ela se basta. E a Bíblia bem interpretada, corretamente, honestamente interpretada, porque há muitos que se aproximam dela e não são honestos para com ela mesma, a julgam fora do seu contexto, mas uma Bíblia bem interpretada é caminho reto para toda pessoa que quer ser instruída na sua vida, em qualquer área. Então Lucas vai dizendo, eu escrevi tudo sobre o que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que ele foi elevado aos céus. Isto é,
até o dia da sua ressurreição e ascensão. E ele descreve esse evangelho contido nos ensinamentos de Jesus. E se você quiser, depois em sua casa, ao ler este texto, olhar para Lucas, então você vai entender bem claramente o que é que Lucas está dizendo. A mensagem que Lucas está se referindo é esta mensagem dada por Deus através de Jesus para alcançar o coração do ser humano. E Lucas continua dizendo, versículo 3, você pode olhar aí na sua Bíblia, depois do seu sofrimento, está falando da morte de Jesus. Veja, ele dá um espaço na sua fala, no seu resumo, para o sofrimento de Jesus, no versículo 3. Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis. Lucas tinha essa mentalidade do pesquisador, científica, metodológica. Ele diz, olha, tem provas indiscutíveis, tem testemunho das pessoas, de que ele apareceu, e ele foi e falou com as pessoas durante aqueles 40 dias. É interessante como Lucas vai apresentar essa mensagem que a igreja vai começar a compartilhar. Irmãos, nós temos uma mensagem, que é o Evangelho de Jesus, que foi dado a nós, e que não há dúvida da sua veracidade. Lucas não tem medo, ele com esse olhar científico de um pesquisador, não tem medo de dizer, ele apareceu diante de muitas pessoas, e tem provas incontestáveis de que ele de fato apareceu. Ele está dizendo, há uma mensagem que é infalível, que é digna de confiança, que é o Evangelho de Jesus, que cura, que salva, que liberta, que transforma, que abençoa, que orienta qualquer que quer ouvi-lo. Esta é a mensagem que nós temos na mão. Lucas está dizendo no preâmbulo do seu livro que a igreja que daqui para frente vai ser descrita, ela tem um conteúdo. E esse conteúdo é o Evangelho. É o Evangelho. Nós não estamos aqui para falar de autoajuda, para falar de valores humanos. Nós não estamos aqui para falar sobre autotreinamento. Nós não estamos aqui para animar você, nem a mim, para colocar a gente para cima, para aguentar mais uma semana difícil. Se isso acontece, são como que elementos secundários que vão acontecer na nossa vida, que a gente sai daqui mesmo empolgado com Deus, animado, com fé, confiantes. Mas nós estamos aqui para falar da santa, pura e antiga mensagem do Evangelho. Eu estou dizendo isso porque a igreja no nosso país tem sido bombardeada com ensinamentos que beiram muito mais uma autoajuda e colocar as pessoas para cima, animar o povo, empolgar as pessoas, fazê-las ficarem entusiasmadas com o Evangelho, porque o Evangelho vai trazer para elas ferramentas de sucesso. A gente ouve, irmãos, algumas propostas de mensagens, de livros, como que agora você vai ouvir a nova revelação, o segredo de uma vida, sabe esse tipo de linguagem? Essa é a revelação que o profeta recebeu nos últimos tempos. Irmãos, preste atenção. Julgue estas palavras, porque muitas delas saem, se desviam, se afastam do Evangelho. É para empolgar a multidão. Talvez é para vender livros, é para juntar pessoas.
A grande revelação já foi dada e está escrita na palavra. E ao invés de tentarmos empolgar e animar as pessoas, a palavra de Deus nos ensina a renúncia, a obediência, a submissão, a cruz, a morte para o nosso eu. Esse é o Evangelho. É isso que Lucas está dizendo que Jesus veio trazer. E lembrando de outros versículos da Bíblia, quando diz o Evangelho, Paulo diz, é o poder de Deus. O poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Essa é a mensagem que nós pregamos. É essa antiga história. Irmãos, nós sentamos aqui, e vocês são tão bondosos e tão pacientes, né? Nós sentamos aqui, nos reunimos aqui para ouvir todo domingo a mesma coisa. Não é assim mesmo? Nós ouvimos a mesma palavra. Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Esta é a mensagem da igreja. Essa é a mensagem que nós falamos para todo mundo. E desde sempre. Porque esta é a mensagem que Jesus veio trazer para ser comunicada. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, essa é a antiga mensagem, como diz aquele hino antigo que alguns aqui conhecem, conta-me a velha história de Cristo Salvador. Essa é a velha história, que Ele salva, Ele transforma, mas Ele requer submissão, arrependimento, obediência, mudança de vida. Ele quer discípulos que o sigam em obediência. João diz, veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos que receberam, Ele deu o poder de serem feitos filhos. Essa é a mensagem que nós pregamos. E quando você se dirige a uma pessoa, é muito fácil, irmãos, porque queremos não ser tão politicamente inadequados, não é? A gente não quer confrontação, então a gente fala só da igreja. É lógico que a gente tem que ter sabedoria para abordar as pessoas. E nós temos que ter cuidado para falar com as pessoas. E não temos que ser chatos, inconvenientes e mal educados, presunçosos. Mas há uma mensagem, só uma, que nós comunicamos, que é Jesus. Ele é o único. Ele é a verdade. Ele é o único caminho. Nós estamos sempre ouvindo a mesma coisa. E é isso que nós temos que comunicar e que falar. Com aquela sabedoria que Deus dá na hora. Mas dizer para os nossos amigos, para as pessoas com quem nos relacionamos. Essa é a revelação da verdade. Essa é a verdade de Deus. Nós estamos vivendo numa época chamada por muitos já, estudiosos, sociólogos e filósofos, da época da pós-verdade. Pós-verdade. Essa expressão surgiu em 2014. E essa expressão, que hoje já faz parte dos dicionários, especialmente dos dicionários em inglês, que foi onde a expressão surgiu na Inglaterra, significa pós-verdade. Significa que nós estamos vivendo numa época, num tempo, onde a verdade se estabelece não pelo conhecimento, não pela análise crítica, não pelos credos ou pelos valores, mas pelos sentidos, por aquilo que se sente ser a verdade. Essa, em linhas bem gerais, é a definição que um famoso dicionário inglês traz para essa expressão pós-verdade. E é tão verdade essa definição do nosso tempo, que nós estamos vivendo uma época em que as pessoas decidem aquilo que é melhor para elas, não baseada naquilo que é o correto, mesmo diante da Bíblia, mesmo cristãos, mas por aquilo que elas estão sentindo, porque o desejo é
que sejamos felizes. A pessoa precisa ser feliz, alcançar a felicidade. Eu preciso sentir que aquele rumo, aquela direção que eu estou dando para a minha vida é o que vai me gerar mais felicidade. Essa é a época da pós-verdade. A verdade é estabelecida por aquilo que é melhor, mais prazeroso, por aquilo que eu sinto, por aquilo que vai causar algum tipo de sensação. É nisso que nasceu, foi assim que nasceu as chamadas fake news, as falsas notícias. Por que existem as falsas notícias? Porque a pessoa quer lançar nos meios de comunicação ou nas redes sociais aquilo que é muito extraordinário, é interessante, nossa, não é verdade, mas, cara, isso aqui é muito demais, isso aqui é uma notícia bomba. Mas não importa se é verdade, não importa se destrói a reputação de alguém. E olha, eu sou meio chato para esse negócio de receber notícias pelas redes sociais. Quando surge um negócio, eu recebo um negócio assim meio estranho, tem alguns sites que ajudam a gente. Eu vou lá pesquisar para ver se aquela notícia é verdade ou é falsa. E eu gasto ali um minutinho para saber. E quando ela é falsa, eu volto a notícia. Esses dias eu fiz isso com um primo meu, ele passou uma notícia, e aí eu fui pesquisar e era uma notícia falsa, uma fake news. E aí eu mandei para ele, e mandei o link para ele ver que aquilo era um boato, era falsa notícia. Ele falou, olha, desculpa, mas a notícia é forte, hein? Quase que eu viajo para encontrar com ele para falar, o que é isso, cara? Como pode? Notícia é forte. E foi o que ele me disse. Esse é o tempo da pós-verdade. Porque gera um negócio, gera uma sensação, gera o poder de ter uma informação, de querer ser o primeiro a passar a informação pela rede social. E a gente, então, quando encontra alguém numa situação qualquer que precisa ouvir uma coisa, a gente pega um versículo da Bíblia, tira ele do contexto, arranca ele daqui e manda esse versículo, que às vezes não está dizendo aquilo que nós estamos dizendo que ele está dizendo. Mas porque é bom pegar um versículo e dar resposta para alguém que está precisando ouvir alguma coisa. Mas às vezes o versículo é tirado totalmente fora do ensinamento, da verdade do Evangelho. Os irmãos compreendem? Como é sério lidarmos com o Evangelho, com a verdade, porque ela nos confronta, ela nos fala a verdade e ela nos põe na parede. É certo que ela nos restaura, ela nos consola, essa verdade também nos anima, mas muitas vezes ela nos põe para decidir sobre a nossa vida. Essa é a igreja completa. Essa é a mensagem que nós temos nas nossas mãos. E nós não precisamos andar atrás de novas revelações. Viu, irmãos? E aqui a gente pode falar abertamente porque somos igreja. E vocês estão aqui porque confiam na ministração e no ensino que parte desse púlpito, pelos pastores da igreja, pelo conselho. Cuidado com revelações do Evangelho, de profecias, porque isso, às vezes, leva as pessoas a confiarem mais nas revelações e nas pessoas do que dobrarem os seus joelhos diante da verdade do Evangelho e se curvarem diante de Cristo. Não é assim mesmo? Eu já vivi isso na minha vida. Quando eu era saindo da adolescência, também fui envolvido, fui seduzido por profecias, por profetas, por profetisas. Mas naquele tempo de imaturidade espiritual, não era tão importante para mim, como um adolescente, ouvir o Evangelho, mas era mais entusiasmador ouvir as pessoas darem as suas revelações. Parece que temos coceira nos ouvidos e queremos ouvir alguma coisa nova.
quando surge um pregador novo, e aqui não tem nenhum ciúme não, viu? Quando surge um pregador novo, uma mensagem nova por aí, falando os mistérios de uma vida de sucesso, os segredos de uma vida vitoriosa, todo mundo começa a olhar para aquilo e beber daquela água, e às vezes é humanismo, é antropocentrismo, é homem no centro e Cristo deixado de lado. Isso é verdade. Então, quando o Evangelho sai de centro na nossa vida, e o olhar para a palavra de Deus e para a obediência a Cristo, nós nos interessamos por colocarmos a nós mesmos no centro. E a nossa fé, a busca da palavra de Deus, a busca da oração passa a ser uma ferramenta para alcançar alguma coisa, para alcançar uma resposta, e não para nos submetermos a Cristo. Que triste, quando a igreja se utiliza do Evangelho para se beneficiar das bênçãos de Deus. Deus é abençoador e Deus é abundante na sua misericórdia. E Ele nos trata com amor, com misericórdia e compaixão. E Ele dá muito mais do que nós, sem dúvida, merecemos. Mas, primeiro, a busca do reino de Deus, dos valores do Evangelho e da submissão ao Senhor Jesus. Eu ouso dizer, você e eu não precisamos sentir a presença de Deus para dizer que Ele está conosco. É verdade que nós sentimos, e Ele quer nos fazer sentir porque nós somos razão, nós somos sentimentos, nós somos emoção, nós somos vontade. Mas nem quando eu não sinto a presença de Deus, o Evangelho me diz, eis que estou convosco todos os dias. Todos os dias. Amém, irmãos? Eu não preciso sentir que Deus está comigo, porque eu sei que Ele está comigo. E com você também, amém? Essa é a verdade do Evangelho. Mas há um aspecto, irmãos, que a igreja ainda está incompleta. E eu queria que você lesse comigo aí no livro de Atos dos Apóstolos, nesse capítulo 1, agora no versículo 5, ou final do versículo 4, quando está aí entre aspas, Jesus fala para os discípulos, antes dele ser assunto, dele subir na ascensão aos céus. Metade do versículo 4, Jesus diz assim, não saiam de Jerusalém. Está certo aí na sua Bíblia? Mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual eu lhes falei, pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão, o quê? Batizados com o Espírito Santo. Jesus está dando aqui para a igreja uma mensagem de que ainda eles estavam incompletos. Ainda faltava alguma coisa para acontecer. Deixa eu perguntar para você, você sabe a diferença entre a ação do Espírito Santo no Antigo Testamento e no Novo Testamento? No Velho Testamento e no Novo Testamento. No Antigo Testamento, o Espírito Santo não habitava. Eu sei que muitos aqui sabem disso, eu estou apenas recordando. O Espírito Santo não habitava permanentemente no indivíduo. Por exemplo, no Salmo 51, quando Davi está se acertando com Deus por causa do adultério, ele ora assim, Senhor, não retire de mim o teu Espírito. Versículo 11. Essa é uma oração que nós não fazemos, porque Deus jamais vai retirar o Espírito Santo de nós. Se você se converteu a Cristo, se Jesus é Senhor da sua vida, você foi batizado pelo Espírito Santo, você é moradia permanente do Espírito Santo. O que acontece quando pecamos é outra coisa, não é a saída do Espírito Santo, mas é o abafamento do Espírito Santo. A gente põe embaixo lá do tapete, e a gente não quer ouvir mais a voz dele. A gente diminui o volume da sirene do Espírito Santo. É isso que acontece.
E Jesus está dizendo: vocês serão batizados pelo Espírito Santo. Vai acontecer uma coisa ainda que vai tornar vocês completos, mas ainda vocês estão incompletos. Isso acontece quando nos convertemos. Uma pessoa sem a conversão é uma pessoa sem o Espírito Santo. Não há como alguém ser transformado pelo Espírito, santificado pelo Espírito, garantida a salvação pelo Espírito, sem que ela tenha passado pela conversão. Você é de fato convertido? Você já entregou a sua vida a Cristo? Não há batismo do Espírito Santo sem conversão a Cristo. É Cristo que abre a porta. Ele é a porta para que o Espírito Santo entre em nós e habite permanentemente no nosso corpo. Você já está completo nisso? E Jesus continua dizendo, versículo 8, ele continua nesse mesmo tema: vocês vão receber o poder do Espírito Santo. Quando esse Espírito Santo vier sobre vocês, e ele veio no capítulo 2, ele vai dar para vocês poder para testemunhar, e vocês serão minhas testemunhas. Testemunhas. Deixa eu falar um pouquinho sobre isso. Versículo 8. Essa palavra testemunha aparece no livro de Atos, que é a palavra martirel, de onde vem a palavra mártir para nós, aquele que se oferece a ponto de dar a sua vida para poder ser uma testemunha. Aparece 39 vezes. Então são 28 capítulos, 39 alusões, menções da palavra testemunha. Isto é, testemunhar no livro de Atos é uma obra que está sendo feita pela igreja e precisa ser feito porque esse testemunho está incompleto. Há ainda coisas para se fazer, há pessoas para se alcançar. Enquanto que a mensagem é completa, o alcance da mensagem é incompleto. Você compreende essa diferença aqui? A mensagem é completa. Não precisa acrescentar nada no Evangelho. Mas o alcance da mensagem ainda é incompleto. Por isso precisa das testemunhas. A razão de Deus não nos levar para a sua presença quando a gente se converte é porque Ele precisa das suas testemunhas, dos seus mártires. E um dia um moço chegou para mim e disse: pastor, eu estou tão impactado pelo Evangelho que eu estou disposto a morrer por Cristo. Eu perguntei para ele: e viver por Cristo, você está disposto também? Viver por Cristo. Esse é o chamado da igreja para ir completando o alcance da mensagem do Evangelho. Ontem eu estava andando ali pela Avenida Ciro Bueno. Em frente ao Yamada havia um grupo de ciganos. Eu imagino que eles estavam visitando, alguém deles estava visitando alguém ali, ou internado no hospital. E eles estavam num círculo, sentados na calçada, do jeito que eles ficam mesmo, né? Com as mulheres com aquelas roupas coloridas, os homens ali em volta, e vários grupos assim naquela calçada em frente ao hospital. E eu me lembrei dos ciganos. Fazia tempo que eu não pensava neles. Mas os ciganos brasileiros, eles fazem parte, compõem o grupo étnico com o maior número de pessoas no Brasil, que não está inserido, grupo étnico que não está inserido na sociedade. É lógico que você tem os alemães, os japoneses, as colônias e tal, mas eu estou falando de grupos étnicos não inseridos, que mantém a sua cultura fechada no Brasil. 2 milhões de ciganos tem no Brasil. E você sabe que os ciganos compõem o grupo étnico menos alcançado pelo Evangelho do Brasil. Você tem os índios, você tem os Yanomami, você tem os Guaranis, os Tupis, né? Quem vai ali para
perto do Paraguai, você tem lá os guaranis, você tem muitos grupos quilombolas e tudo mais. Mas os ciganos fazem parte do maior grupo em número de pessoas, 2 milhões. E eu me lembrei que esse é um grupo no Brasil que tem pouquíssimos cristãos entre eles. Agora, talvez eu e você, a nossa sociedade olha para os ciganos, ou lá em frente ao hospital, e olha com desprezo ou amor? Qual é a atitude da maior parte da nossa sociedade para com eles? É de rejeição. Eu conheço alguns ciganos, eu conheço um pastor cigano lá em Santa Fé do Sul. Ele é pastor, é cigano, tem aquele dente de ouro, não é? Prega o Evangelho da Assembleia de Deus. Mas a nossa tendência, irmãos, é olhar para esses grupos não alcançados ou para as pessoas que estão envolvidas numa vida bem afastadas de Deus, é olhar e rejeitar, é olhar e colocar para longe de nós, segregar, rejeitar. Talvez para você fazer um trabalho voluntário, uma viagem missionária para trabalhar com indígenas, ou com ciganos, ou qualquer outro grupo, seja uma perda de tempo. Atos nasceu para perder esse tempo. A igreja nasceu em Atos para perder, entre aspas, esse tempo. Isto é, ser esse instrumento de Deus para alcançar as pessoas, para alcançar com a mensagem do Evangelho. E nós precisamos transformar a nossa mente. Se você tem preconceito, você precisa mudar a sua cabeça. Deixar que o Espírito de Deus arranque isso de você. Talvez você tenha preconceito com grupos da sociedade, que são marginalizados, e que o comportamento ético é indesejável, é ruim mesmo. Mas eles são alvo do amor de Deus. Não o seu comportamento, mas o coração de cada pessoa. Você compreende isso? Essa é a igreja que tem uma tarefa incompleta e precisa ser feita. Irmãos, é fácil a gente pensar em missões quando tem alguém fazendo lá longe, não é? Quando a gente fala em missões, a gente pensa lá na Maria, lá na Índia, ou em algum outro lugar distante por aí. Quando a gente pensa em evangelização, a gente pensa em alguém que vai fazer isso para nós. E a gente contribui, né, dá uma oferta. Mas o que Atos está nos dizendo é que nós somos as testemunhas. E eu queria pedir para você trazer a sua memória agora. E daqui a pouco nós vamos orar. Queria que você trouxesse à memória uma pessoa, uma família do seu relacionamento, que precisa dessa mensagem, desse evangelho, que cura e transforma e muda vidas. Interessante que Jesus fala aqui sobre 3 regiões: Jerusalém, no versículo 8 ainda, Jerusalém, Judeia, Samaria, confins da terra. 4 etapas. O povo que estava presente aqui em Atos 2, foi tão impactado por aquela mensagem maravilhosa, viu tanto milagre, que eles decidiram não obedecer essa sequência de ir até os confins da terra. E sabe o que aconteceu com a igreja? Continue lendo Atos, vire as páginas e você vai ver que alguns anos se passaram e a igreja não se mexeu para compartilhar o evangelho, e Deus permitiu que houvesse perseguição em Jerusalém. Os judeus se aliaram aos romanos e começaram a perseguir os cristãos. E os cristãos foram acusados de vários absurdos. E chegou uma época que os cristãos que habitavam em Jerusalém, que eram para ter se espalhado para anunciar o evangelho, não tiveram tempo de carregar o fogão e a mudança e a cama e os armários para fugir. Tiveram que fugir às pressas, porque a morte estava vindo atrás. O juízo, a condenação, a perseguição estava vindo sobre a igreja, e Deus permitiu. Porque o propósito de Deus é espalhar
Esse é o evangelho que precisa ser entregue, precisa ser colocado na mão e no coração das pessoas. Irmãos, Deus criou na própria natureza ilustrações para nos ensinar que nós vamos espalhar o evangelho. O vento espalha a semente, os pássaros espalham a semente das árvores. Eu estava lendo esses dias de uma castanha que, quando ela quebra a sua cápsula que envolve todas as nozes, ela explode e as castanhas vão para longe do pé da árvore, para que ela se multiplique, cresça e novas árvores nasçam. Deus fez essas coisas e Deus faz com que a igreja tenha esse poder para explodir. Receberão o poder, o dínamos. De onde vem dinamite? Essa é a expressão usada aqui. Mas se nós ficarmos quietos, se nós ficarmos paralisados, nós vamos continuar sendo uma igreja incompleta. Concluindo, o último versículo que nós lemos, quando Jesus está subindo e voltando para o Pai, 40 dias depois da sua morte e ressurreição, o texto diz que ele foi subindo, e aí a nuvem o encobriu e ele desapareceu. Foi assim que ele voltou para junto do Pai. E aí os discípulos ficaram olhando aquela coisa extraordinária, imagina aquele ambiente de choque. E 2 anjos surgem no alto e dizem assim para eles: ô Galileus, está aí no versículo 11, ô caipirada, é isso que Galileus basicamente significava. Por que vocês estão olhando para o céu? Para de olhar para o céu. Esse mesmo Jesus que subiu é o que vai voltar. Então parem de olhar para o céu. Sabe o que acontece? A gente parou de olhar para o céu, porque os discípulos obedeceram os 2 anjos que surgiram lá, mas a gente começou a olhar para o umbigo. A gente parou de olhar para a volta de Cristo. Hoje, muitas pessoas nem sabem o que é a volta de Cristo. Porque a gente está tão olhando para baixo. Ai, Deus precisa fazer isso na minha vida. Eu espero tanto isso da minha vida. E eu quero tanto que Deus faça isso comigo, com a minha família. E o umbigo da gente está tão central, isto é, as nossas necessidades são tão grandes, que nós paramos de olhar para o céu, começamos a olhar para baixo, e paramos de olhar para o lado, que é para onde a gente deve olhar. O apóstolo Paulo diz que aqueles que passam por algum sofrimento, Deus quer usar aquela pessoa que passa pelo sofrimento para ajudar aqueles que também passam por ele. Esse é um exemplo de como a gente pode olhar para o lado. Quem sabe você esteja passando por uma fase difícil, um momento duro na sua vida. Deus quer usar isso para você olhar para o lado e ver quem eu posso abençoar com ânimo, com aconselhamento, com oração, com ajuda. Para quem que eu preciso ser uma testemunha e completar aquilo que foi dado para eu fazer. Ou a gente lê a Bíblia porque a gente quer que tudo na nossa vida vá bem. E a gente olha para o nosso umbigo, para as nossas necessidades. Quando que Deus está querendo nos capacitar para a gente pegar o que nós aprendemos para olhar para o lado. E assim por diante. Se Deus dá uma bênção para mim e para você, pode ser um trabalho, uma casa, o dinheiro, saúde, relacionamento, família, filhos. É tudo para a gente olhar para o lado. Para a gente ser usado por Ele. Será que compreendemos isso? Será que estamos desejosos de sermos usados por isso? O anjo disse: parem de olhar para cima. Mãos à obra, gente. Vamos lá, vamos
Vamos ser testemunha. Como que você e eu fiz essa pergunta para mim várias vezes essa semana. Como é que nós podemos ser testemunhas? A igreja vista de cima não é só a igreja que está aqui, irmãos. Isso aqui é só um pedaço. A igreja vista de cima é a igreja que está lá no seu emprego, nos corredores das faculdades, lá no colégio, no relacionamento com seus amigos. É a igreja que mexe nas redes sociais, no WhatsApp da vida. É a igreja que emprega e é a igreja que é empregada, nos escritórios, nas fábricas, em todo lugar. É a igreja que está nas repartições públicas, é a igreja que está no comércio, é a igreja do empreendedor. Essa é a igreja que Deus olha e diz: eu quero usar você lá. Toma o que você tem nas mãos, seu trabalho, suas habilidades, seus relacionamentos, e diz: Deus, eu quero ser uma testemunha do Evangelho, aqui mesmo, hoje mesmo. Vamos orar? Abaixe sua cabeça. Eu queria convidar você a fazermos o que a gente faz na célula. No final da célula, toda reunião, a gente pede para cada um orar pelo amigo, familiares, que ainda não são convertidos. É chamado quarto E, o E da evangelização. E a gente coloca nome de pessoas. Eu queria convidar você agora a colocar o nome de pessoas diante de Deus em oração. Queria convidar você. Nós vamos cantar aquele cântico, Glauco, que nós somos as mãos do Senhor, Jesus percorria por todos os lugares, nós somos os pés. Mas eu queria pedir para você lembrar de alguém agora. Lá na nossa célula, eu tenho colocado o nome de um vizinho. Eu tenho orado por ele. Ainda não chegou o dia de eu convidá-lo para um café na nossa casa, mas eu tenho orado por ele. Eu queria convidar você, agora, para pensar: Deus, fora dos muros da igreja, gente que não é ainda do Senhor, que não conhece o Evangelho, quem são as pessoas que o Senhor quer me usar? Eu não queria que você pensasse agora em algum irmão na fé, em algum membro da sua célula, não. Queria que você pensasse em alguém que precisa conhecer Jesus. Lá no seu colégio, na sua classe, você adolescente, jovem, na sua faculdade. Queremos orar, terminar o culto hoje orando. A igreja vista de cima é essa igreja que atua na sociedade, faz o bem, abençoa pessoas. É uma igreja que ama, solidária, que interfere, tem uma boa cidadania, que dá um exemplo de vida. A igreja vista de cima é uma igreja que está sempre em missão, sempre agindo para abençoar. Eu queria que você orasse agora por essa pessoa. Vamos orar pelos nossos amigos, mas coloque alguém bem objetivamente. Traga o nome dela, a casa dela, o problema dela na sua mente, no seu coração, e ore agora. Deus, usa a minha vida, me tira, Senhor, desse comodismo que eu posso estar. Me tira, Senhor. Eu tenho um evangelho nas mãos poderoso. Eu conheço uma verdade que cura, salva, transforma, muda o coração e leva para a vida eterna. Eu quero usar isso, Senhor. Faça essa oração. Quem sabe o Senhor hoje aqui vai chamar pessoas também para serem missionários. Quem sabe junto aos ciganos. E vão se preparar para serem enviados pela igreja um dia. Algum jovem, algum adolescente, que Deus está chamando. E os pais vão abençoar e vão liberar e vão dizer: aqui está minha filha, aqui está o meu filho, para a obra de Deus. Eu abençoo e libero.
Quem sabe essa semana a sua célula vai orar e vai clamar diante de Deus para que as vendas espirituais caiam dos olhos dessas pessoas. A Bíblia diz que há uma batalha espiritual pela alma das pessoas. E nós precisamos orar com insistência e clamar por libertação, por salvação. As células vão enfatizar esta semana que há pessoas que precisam de um bom testemunho, de alguém que aponte o caminho, que ame, que mostre, que convide para Cristo. Oh Deus, nós vamos cantar esse cântico agora, depois nós vamos orar, encerrando o culto. Mantenha a sua memória nessa pessoa que você lembrou agora mesmo. Mesmo assentados, vamos cantar. Todas as cidades, povoados e aldeias, percorria Jesus, pregando o Evangelho, ensinando e curando, percorria Jesus. Vendo as multidões, cheios de compaixão, a seara é grande de nós. Todas as cidades, povoados e aldeias, percorreremos. Oh Deus, revela-nos, Senhor. Pregando o Evangelho, ensinando e curando, prosseguiremos. Oh Deus, somos igreja, os trabalhadores, somos teu corpo, Jesus. Vamos ficar em pé, irmãos. Somos teus pés, andando em toda parte, somos tuas mãos, curando e abençoando, somos teus olhos, à procura dos aflitos, somos tua boca, proclamando o reino de Deus. Somos teus pés, andando em toda parte, somos tuas mãos, curando, abençoando, somos teus olhos, à procura dos aflitos, somos tua boca, preparando o reino de Deus. Amém, Jesus. Amém. Vamos orar. Você vai ser a mão de Cristo. Nós vamos ser os olhos de Cristo para olhar as pessoas. Nós vamos ser os pés de Cristo, a voz de Cristo. Para quem? Vamos orar por essas pessoas. Pelos olhos humanos, talvez seja muito difícil alcançá-las. São céticas, incrédulas, ou estão tão distantes de alguém que possa querer Jesus. Mas nós cremos no poder que nos foi dado, poder para testemunhar. Pai, nós queremos agora reconhecer que muitas vezes os nossos olhos se fecham, os nossos pés param de andar, as nossas mãos se recolhem, os nossos ouvidos se tapam, e nós não estamos tão interessados em sermos este instrumento nas tuas mãos, Senhor. Às vezes falta-nos ousadia, coragem, e nós reconhecemos isso nesta noite.
Falta, Senhor, usarmos este dínamo, este poder que nos foi dado para testemunharmos, que vai incluir amor, vai incluir paciência, vai incluir tolerância, mas vai incluir uma palavra sábia na hora certa. E nós agora mesmo te pedimos, dá-nos uma oportunidade, Senhor, nesses próximos dias. E além de orarmos por essas pessoas, nós queremos de alguma maneira alcançar o coração delas. Quem sabe com uma visita, uma conversa, um telefonema, um encontro. Senhor, nós pedimos que o Senhor mesmo com o Teu Espírito Santo já esteja trabalhando lá no coração delas, onde elas estiverem agora. Eu oro a Deus para que o Senhor visite os vizinhos, os amigos, os familiares, colegas de trabalho, quem quer que tenha vindo na nossa memória, no nosso coração, onde eles estiverem agora, com o Teu Espírito, fala o coração deles, começa a gerar, Senhor, fome e sede desta verdade que é Jesus, deste Evangelho maravilhoso que é o do Senhor Jesus. Opera, Senhor. Eu oro para que haja coragem nos adolescentes, nos jovens, Senhor, tão cheios de ânimo, de alegria, tão fáceis para se relacionarem, que eles sejam ousados e usados pelo Senhor, nos colégios, nas faculdades, que as amizades possam ir além de uma simples amizade, mas possa ser uma ponte para a conversão desses amigos. Senhor, queremos abençoar a nossa sociedade, seja numa repartição pública, numa casa, no trabalho, Senhor, nós oramos. Usa-nos, Senhor. Dá-nos esta paixão, esse amor por pessoas, Senhor. Queremos ser uma igreja de gente aberta, com os olhos abertos para o lado, Senhor. Não queremos olhar só para nós mesmos, não queremos ficar olhando para o futuro, para cima, mas queremos olhar para aqueles que estão do nosso lado. Ajuda-nos nisso, Senhor. Ajuda-nos. Nós oramos. Dá-nos uma semana, Senhor, na qual sejamos usados por Ti. Dá-nos experiência. Dá experiência para muitos aqui que almejam serem um instrumento nas Tuas mãos. Dá essa experiência de poder, de oração, de ver o resultado, Senhor. Queremos compartilhar essas bênçãos nos próximos dias. Nós oramos assim. Guia-nos, abençoa-nos, Senhor. Leva-nos debaixo da Tua paz, e a paz do Senhor que ultrapassa todo o nosso entendimento e razão. O amor de Deus, a presença do Espírito Santo estejam com você, com todos os que temem e amam ao Senhor, hoje e para sempre. Amém e amém. Amém. Deus abençoe a sua vida. Vá na paz.